E olha, Luiz Gustavo, nós estamos já com o reitor da Universidade Federal de Pelotas na linha, né, Luiz Gustavo? Verdade, o Rio Grande do Sul bateu mais uma vez um recorde no número de mortes pelo novo coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, são 65 casos registrados em 24 horas. O estado chegou a 1.000 óbitos pela doença, passou dos 1.000 óbitos. Para analisar a situação do coronavírus no estado e no Brasil, nós vamos conversar agora com o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. Mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo, reitor. Muito obrigado por nos atender. Bom, o estado, infelizmente, superou essa marca, mais de 1.000 óbitos, 1.060 vítimas do novo coronavírus. Que estágio da pandemia o Rio Grande do Sul chegou? Lembrando que a gente está vivendo dias muito frios e, além da Covid, a gente luta contra outras doenças também. Bem, em primeiro lugar, boa noite, é uma satisfação estar aqui na Ubra TV mais uma vez. Infelizmente, se sabia que em algum momento o coronavírus ia chegar no Rio Grande do Sul com um pouco mais de intensidade. Não tínhamos como prever a data exata, eu sempre fui muito cuidadoso nas minhas avaliações, nunca me coloquei na posição de ser alguém que tinha bola de cristal, como alguns colegas fizeram, e eu sempre disse que era provável que chegaria em algum momento, e infelizmente chegou esse momento. Então hoje o crescimento no Rio Grande do Sul é muito acelerado. O Rio Grande do Sul hoje é um dos estados do Brasil onde mais cresce o número de casos e mais cresce o número de óbitos, e a gente está aí fazendo um esforço para conseguir tentar baixar esses números. O que me preocupa é que a população gaúcha, que foi tão cumpridora das normas de distanciamento lá no começo da pandemia, parece que nesse momento em que a gente mais precisaria que as pessoas estivessem em casa, parece que as pessoas estão um pouco liberando geral, e isso obviamente que aumenta as aglomerações, aumenta a circulação do vírus e responde um pouco por esse aumento do número de casos e mortes. Reitor Pedro, na sexta-feira o governador Eduardo Leite, pelas avaliações e critérios, colocou 15 regiões em bandeira vermelha. Porém, ontem, na segunda-feira, ele reconsiderou 5 regiões que voltaram à bandeira laranja. Como é que o senhor interpreta esses movimentos? Isso não era a hora de recorrer, talvez não agora, como o senhor falou, estamos no pico do coronavírus no estado? Eu tenho tentado manter uma posição consistente sobre esse assunto, até para não ficar aquela coisa, o comentarista do jogo terminado, né? Mas sobre esse assunto, eu sempre falei que eu achava que esse modelo do distanciamento controlado tinha muitas qualidades, tinha alguns defeitos, mas o problema é que se tu tem um modelo e tu não cumpre o modelo, aí não adianta nada ter mesmo. Se tem um modelo, o modelo gerou bandeira vermelha para aquela região, é bandeira vermelha e ponto final. Essa coisa de ficar recorrendo só quando é para um lado, porque eu nunca vi algum prefeito recorrer que a bandeira ficou vermelha, que a bandeira ficou laranja e ele quer que fique vermelha. Não tem. Todos querem recorrer para baixar a gravidade. Então, assim, acho muito ruim, acho um movimento equivocado das prefeituras e acho ruim que o governo do estado permita essas reclassificações. Bom, reitor, a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia divulgou nota defendendo o lockdown aqui no estado. O senhor já havia defendido a medida semelhante, mas para todo o Brasil. No cenário atual, tendo em vista as diferenças de cada região, seria possível um lockdown nacional? Olha, nacional nesse momento eu nem recomendaria mais, porque nós temos várias regiões do Brasil onde o número de casos já está caindo diariamente, o número de mortes mais ainda. Agora, onde precisa de lockdown é aqui. Então, assim, a Sociedade de Infectologia tem toda a razão nesse posicionamento. Se eu tivesse a possibilidade de dar um aconselhamento aos gestores, eu sugeriria um lockdown rigoroso de 15 dias, até para preservar a economia. Porque para a economia, um lockdown rigoroso agora vai fazer com que a atividade econômica retorne mais cedo do que a gente seguir com esse lockdown intermitente ou distanciamento intermitente que fica indo, voltando, recorre e não recorre. Está na hora da gente realmente levar o vírus a sério, fazer um lockdown rigoroso e aí sim retomar as atividades quando a curva estiver na descendente. Reitor, o senhor está fazendo a pesquisa, a Universidade de Pelotas está fazendo a pesquisa a nível Brasil,
né? Começou pelo Rio Grande do Sul, uma pesquisa extremamente exitosa quando se fala de apuração de dados que ajudaram a combater o Covid-19. Como é que o senhor enxerga o Brasil, aí falando de Brasil, não só de Estado, como é que o senhor enxerga o Brasil para os próximos meses em relação à pandemia? Como o senhor já adiantou, a gente vê lá o norte já caindo os números, São Paulo, Rio de Janeiro também caindo. Essa pandemia acaba quando? Eu sei que o senhor não gosta de falar de tempo, mas acaba quando, Pedro? Olha, essa é uma questão. Por que eu não gosto de falar? Deixa eu explicar por que eu não faço esse tipo de previsão. Porque a resposta depende do que a gente fizer. Sim. Se a gente tivesse feito o lockdown que a Europa fez, a gente já estaria com os números decrescentes em todo o Brasil. A curva na Europa começou a cair muito antes da curva brasileira, porque apesar de terem errado no começo, os países europeus adotaram o lockdown rigoroso depois de um tempo. O nosso modelo dessa reabertura com a curva ainda não na decrescente faz com que a nossa curva fique mais gorda. Todo mundo se acostumou com essa figura aí das curvas que parecem uma montanha. Mas, Pedro, é isso que eu ia te dizer agora. Se você vê os picos da Europa, de países da Europa, ela vai um pico, como tivesse um pico lá das agulhas negras. Isso, exatamente como tu desenhou. No Brasil, ela está sendo consistente, inclusive com platô, como começam a dizer alguns especialistas. Isso não é devido a você ter várias regiões que tiveram determinados times diferentes para os picos do Covid? Não, se todas as regiões do Brasil tivessem adotado o modelo igual ao da Europa, cada lugar do Brasil teria uma curva igual à da Europa. O problema é que no Brasil, olha o caso do Rio Grande do Sul, nós estamos subindo. Quando nós chegamos aqui, se nós adotássemos o modelo igual ao da Europa, a gente ia começar a fazer isso. Se a gente seguir com o estado aberto, a gente vai fazer isso aqui. Vai baixar depois de um certo momento, mas a gente está fazendo com que demore mais para baixar, porque no momento que mais precisa, a gente está na rua. Reitor, muito tem se comentado uma expressão chamada de imunidade de rebanho. Primeiramente, é importante explicar o que é a imunidade de rebanho e aqui no Brasil, a gente pode esperar algo semelhante? Deixa eu explicar essa coisa da imunidade de rebanho numa palavra, num termos que todo mundo compreenda. A imunidade de rebanho significa uma imunidade coletiva. A forma mais natural de atingir imunidade de rebanho é através de vacina. Porque aí tu vacina todo mundo ou quase todo mundo. Quando o vírus estiver aqui e tentar contaminar alguém, ele vai chegar e vai tentar contaminar e vai dar na trave. Aí vai na outra pessoa que está aqui, vai dar na trave. Vai dar na trave porque todo mundo já vai ter anticorpos e ele vai morrer porque ele não fica todo o tempo vivo. Agora, ou tu consegue que quase todo mundo esteja com imunidade pela vacina, e aí o vírus não consegue se disseminar, ou então tu deixa todo mundo se infectar, e aí o vírus não vai conseguir infectar mais ninguém. Qual é o problema de tu deixar todo mundo se infectar? É que tu vai ter um número absurdo de mortes. Se no Brasil nosso estudo estima que tenha mais ou menos agora, vamos chutar, 5%, 6% da população infectada, porque a última fase era 4%, passou um tempo, vamos botar que é 5, 6%. E já morreram aí 70 e poucas mil pessoas, o que nós vamos fazer? Se nós deixar 60% da população se infectar, vai morrer, não sei, 1 milhão de pessoas. Então, por isso que a ideia da imunidade de rebanho como política de saúde é uma ideia, inclusive, antiética. Tu não pode hoje, sabendo que tu tem como proteger as pessoas, expor as pessoas a se contaminar com o vírus, que pela nossa pesquisa, de cada 100 pessoas que ele pega, uma ele mata. Pode parecer pouco, mas não é pouco para um país que tem 200 milhões de habitantes. Então, esse é o cuidado que nós temos que tomar. Não tenha dúvida. Reitor, uma das causas que está gerando grandes problemas dentro dessas estratégias para conter o vírus é, por exemplo, a falta de medicamentos. Informações que eu tenho do governo que o governo federal declarou que está com dificuldades para conseguir os reagentes para o PCR.
essa dificuldade de testagem pode ser um dos fatores que está fazendo com que essa curva permaneça em alta ainda, porque quando você identifica aonde está o vírus, você consegue, primeiro, medicar mais rápido e aí conter os óbitos, mas também consegue direcionar, né? Como é que o senhor vê isso? Até porque, inacreditavelmente, é no mundo todo, enfim, mas está faltando reagentes para o PCR, que é um teste tão importante. Não, olha só. Então, em primeiro lugar, a questão de testagem não é para contar quantos casos tem. Isso a nossa pesquisa faz. A questão da testagem é para a gente identificar precocemente as pessoas que estão doentes e evitar que elas contagiem outras pessoas. E ir atrás da rede de contato delas para evitar que essa rede de contatos também contagie mais pessoas. Se está faltando teste ou se está faltando insumos para os testes, infelizmente isso é reflexo de anos de falta de investimento nos laboratórios de ciência e tecnologia no Brasil. Não faz sentido estar faltando. A gente sabia que a pandemia estava chegando, ela chegou primeiro na China, depois da Europa, deu tempo da gente se preparar. Se a gente realmente não conseguiu se preparar, aí a gente também tem que responsabilizar o Estado brasileiro, todos aqueles gestores que não foram capazes de saber se preparar para uma pandemia que todo mundo sabia que estava chegando. Bom, a gente quer agradecer mais uma vez a atenção do reitor da Universidade Federal de Pelotas, reitor Pedro Alau. Seja sempre bem-vindo, muito obrigado por mais uma vez nos atender e a gente espera notícias melhores em breve. Obrigado, reitor. Um grande abraço, uma satisfação estar aqui falando com vocês e aproveitar para me despedir dando pitaco aí num assunto que está na moda agora. Apesar de, como quase todo mundo que mora em Pelotas, de ser torcedor chavante doente, fica aí a minha reclamação com a volta do gauchão. Não faz sentido algum voltar ao gauchão agora. Para mim, o Caxias já é o campeão gaúcho de 2020. Queria dizer isso aqui para todos que nos acompanham. Um abraço. Obrigado, reitor. É excelente essa boa. E tem Grenal aí, dia 22. Daqui a pouco nós vamos falar com o REC. Foi confirmado o Grenal. Mudou a data, né? Era 23, quinta-feira. Reitor, obrigado, viu? Grande abraço pro senhor. E, olha, futebol voltou, não tem o que fazer. A decisão foi tomada e tem muita gente alegre com isso. O senhor é chavante, é isso, né? Eu sou chavante, sou apaixonado por futebol. Eu sou louco por... Agora, pelo amor de Deus, até a Olimpíada foi cancelada e o gauchão não pode parar. Tenha essa paciência, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de noção. Morreram mais de 1.000 pessoas aqui no estado. Nós vamos botar 22 pessoas para terem contato físico na hora do escanteio, todo mundo junto. Olha... meus parabéns para quem tomou essa decisão, porque é uma péssima decisão, sinceramente. O que chama a atenção é que defendeu o chavante, mas deu o título pro Caxias, né? Deu o título. Não, o Caxias é campeão. Fundamental a gente ser justo. Obrigado, reitor, mais uma vez. Obrigado, gente. Um abraço.